Bom, hoje não tem minha esposa aqui do lado. Ah, mas entrou uma pessoa. Então agora eu sei que nós estamos no ar. Hoje nós vamos dar continuidade a essa apresentação, né, desses livros de ensinamentos do Meixo Sama, a partir do que eu tenho aqui, que são essas fontes organizacionais, né, que não são as organizacionais messiânicas, são 11 fontes, que deu 146 livros, né? E um desses livros que nós vamos tratar hoje são uma questão que muita gente talvez conheça, Reminiscências sobre Meixo Sama. São 6 volumes, para vocês terem uma ideia, dá cerca aí de, vamos chutar aí, de 400 ensinamentos, né? E eu vou destacar apenas 8. E se alguém tiver alguma vontade de alguma coisa, é só avisar, tá? Destacar 8 porque não tem muito jeito de... É mais esse tipo de... que eu vou fazer 36 encontros nossos aqui para dar esse quadro desses 146 livros, né? Agora, tem desses encontros, tem uns que são esse tipo aqui, eu acho, simplesmente para você dar um panorama, ou até para algumas pessoas dizer, olha, essas coisas existem. Se vocês quiserem, vocês vão até passo no nosso site aí, o www.centroculturalparadisíaco.com.br. Lá tem todos esses volumes, aí a pessoa se interessando vai ver, né? Agora, também tem outro aspecto, às vezes as pessoas têm alguma dúvida sobre alguma coisa, então pergunta também. E pode ter outras situações, né? Bom, então só vou apresentar só uma reminiscência de cada volume. Então são 6, né? Mas eu vou apresentar o prefácio e a guisa de explicação. São 2 coisas que as pessoas, para terem uma ideia sobre essa obra, né? Bom, passado isso, então vamos começar. O prefácio deixa bem claro. Ele abre assim, dizendo, olha, sinceramente, desejamos crescer em nossa fé e elevar-nos espiritualmente, degrau por degrau, aproximar-nos cada vez mais de Meixo Sama, aproximar-se cada vez mais do Messias, do seu nível, e sentimos profundamente a necessidade de conhecê-lo, tanto quanto possível, sobre a vida do nosso mestre e fundador da Igreja Messiânica Mundial. Quer dizer, conhecer sobre a vida dele e tal, essas coisas assim. Sua ascensão, como todo mundo sabe, se deu em 1955. E poucos membros e ministros tiveram oportunidade de ver Meixo Sama ou de conhecê-lo pessoalmente. Vou repetir, ó. Poucos membros tiveram a oportunidade de ver Meixo Sama ou de conhecê-lo pessoalmente. De acordo com o interesse, visão e característica pessoal de cada um, e dependendo do seu nível de compreensão, podemos admirar o Messias Meixo Sama sobre vários aspectos, como homem espiritual que executou milagres, por exemplo, como perfeição de conduta, pelo seu modo de viver cheio de amor pela humanidade, enfim, uma série de características. Mas você vê, muita gente não conheceu ele pessoalmente, mas através de algumas leituras aí sabe que espelha isso tudo. Então, na verdade, podemos entrar em contato com o Meixo Sama através do que ele escreveu e nos deixou. Mas é maravilhoso tomar conhecimento de algumas de suas características e poder vislumbrá-lo pelas impressões escritas por pessoas que o conheceram
Por isso que reminiscência quer dizer lembrança, né? Então a gente vai conhecer uma série de coisas do Meixo Sama através de pessoas que conviveram com ele, não o que ele deixou por escrito, entendeu? Formaremos assim sua autêntica e verdadeira imagem. Esse é o propósito deste volume, né, dessa obra, Reminiscência, que tem 6 volumes, e acredito que os membros, na sua leitura, muitos se beneficiarão com as valiosas experiências individuais e episódios sobre o Meixo Sama, servindo-lhes como guias auxiliares. Esse trabalho é o primeiro passo para a biografia de Meixo Sama, que depois foi mais ou menos formada através da Luz do Oriente. A Luz do Oriente. Agora me atrapalhei aqui, a Luz do Oriente, né, que são 3 volumes, que será publicada posteriormente. As experiências e fatos sobre Meixo Sama são valiosos para nós, cada vez mais necessários com o passar do tempo. É claro, porque aí é que não tem mais lembrança, as pessoas não lembram mais de Meixo Sama, né? Um pouco de calor aqui. Então é bom a pessoa ter essa coisa guardada. Apresento a minha sincera gratidão a todos que colaboraram, dando-nos os valiosos relatos e possibilitando a publicação deste livro. Vou falar agora a guisa de explicação e depois a gente entra e vou pescar apenas uma reminiscência de cada volume. Seriam 6. A guisa de explicação. Este livro, Reminiscência de Meixo Sama, foi publicado no Japão. Olha que Meixo Sama faleceu em 1955. Ele foi publicado 10 anos depois, então teve 10 anos para coletar essas experiências. Em comemoração ao 30º aniversário da fundação da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, aliás, que foi em 1935, foram 30 anos, 65. Meixo Sama nasceu em 23 de dezembro de 1882 e faleceu a 10 de fevereiro de 1955, com 72 anos. E seu nome era Mokichi Okada, mas o chamamos de Meixo Sama, que quer dizer Senhor da Luz. É o nome religioso, né? Mas o nome dele mesmo era Mokichi Okada. Então, sentindo o anseio dos membros em aprimorarem-se e conhecer mais a fundo da vida de Meixo Sama, foi formado no solo sagrado, lá do Japão, uma comissão para coletar dados e informações junto aos membros da igreja e daqueles que com eles conviveram. É realmente difícil sintetizar num pequeno volume o relato completo de 30 anos de dinâmica atividade missionária, bem como descrever minuciosamente todos os acontecimentos da vida de Meixo Sama. Esforçamos, no entanto, para produzir um registro de suas obras o mais fielmente possível, assim como seu caráter, sua personalidade, íntegra e, em suma, sua vida, fonte e tantas inspirações. Apesar da dedicação e grande esforço dos membros da comissão, sentimos ser necessário mais alguns anos para concretizar esta tarefa maravilhosa. Mas sentimos também que para todos nós, irmãos messiânicos ou irmãos na fé, seria de grande importância compilar dados numa tentativa de biografar parcialmente o mestre e o fundador da Igreja Messiânica Mundial. No transcurso do seu 30º aniversário, estaremos satisfeitos se ao menos parte do nosso sonho tornasse realidade, com a publicação de Reminiscência de Meixo Sama. Este livro descreve o dia a dia de Meixo Sama, falando suas experiências como uma pessoa iluminada e de grande sensibilidade artística. Desejamos, com este livro, que nossos membros se inspirem e se elevem, ampliando a sua consciência espiritual, possibilitando maior participação de todos na obra divina para construir o paraíso terrestre. Certo? Bom, então vamos ver no volume 1. Vou pescar esse aqui. Lembra que eu falei ainda há pouco, não sei se o pessoal guardou, né? São 6 volumes, dá 400 reminiscência. Mas vamos falar de um de cada volume. Então, vou falar do volume 1, vou falar esse aqui. A Sociedade Cangu Humorística. Aí,
as pessoas lembram o seguinte: para encorajar e confortar esse povo, Meixo Sama formou a Sociedade do Riso Feliz. Inspiravam-nos a trabalhar mais e melhor pela causa de Deus num ambiente de constante alegria e solidariedade. Muitos poemas de alto nível foram compostos por membros da sociedade, recitados em festas por um orador especial. Lembro do caso, o camarada não conseguia, destacou o cara para ler a coisa, o cara lia tudo errado. Né? Eles eram tão bons, alguns, né? Tanto em conteúdo como em estilo, que era mais interessante ouvir os poemas humorísticos que ouvir algum diálogo por comediante profissional. Nessas reuniões, criávamos um ambiente de muita alegria, o que fazia frequentemente os membros explodirem em convulsivas gargalhadas, fazendo os seus lados, né, doerem de tanto rir. Meixo Sama mesmo. Ria tanto que as lágrimas corriam pela sua face, necessitando assoar o nariz, e desta maneira ria cada vez mais de forma contagiante. Meixo Sama criava uma atmosfera gostosa de autêntico bem-estar, fazendo com que todos os presentes esquecessem seus problemas diários e criassem esperança, renovando o ânimo para suas tarefas de cada novo dia. Isso eu tentei imitar isso, né? E uma das coisas que nós fizemos muitas peças. Desde comédias, dramédias, com a mistura de drama com comédia, dramas em si, fizemos várias. E fazemos que as pessoas que participavam do centro comunitário, do Centro Cultural Paradisíaco, representassem essas peças. Né? Então, nós criamos assim, e muitas vezes o ambiente foi muito alegre, muito feliz, retratando assim o cotidiano de várias pessoas que eu conhecia e tal. Então, a gente, às vezes, em termos de comédia, a gente expressava mais, aumentava mais para aquela característica, inclusive para que pessoas que tivessem aquelas características ficassem assim de olho. Peraí. Então, eu realçava mesmo de propósito isso. Mas tem gente que às vezes não conseguia entender. Entende tudo errado. Você já conhece. Eu fiz, por exemplo, era para fazer 108 capítulos. Eu fiz, acho que foi 20 e pouco. Que era Mestre Salvador. É uma coisa espetacular. Eu tinha feito de 108 países. Né? Mestre Salvador, a pessoa pensava, poxa, o cara é um mestre, vai salvar as pessoas. Nada disso. O nome dele era Salvador, ele era mestre porque era um professor aposentado. Só que ele calhou de ganhar na loteria, ficou cheio do dinheiro, não sabia o que ia fazer, resolveu viajar, mas aí queria viajar com algumas pessoas. Então, assim, pô, vou ver quem são essas pessoas que mais leem aqui no Brasil. E aí só encontrou dois porcaria e viajou com ele. É anedota o tempo todo, mas ao mesmo tempo eu vou mostrando os ensinamentos do Meixo Sama. Mas tem comédia. Aí as pessoas às vezes acham que misturar essas duas coisas é tudo gente pobre de espírito, né? No volume 2 tem um ensinamento que a neblina desapareceu. No dia 21 de julho de 1930, Meixo Sama subiu ao Monte Fuji. Acompanhávamos 11 pessoas. O camarada está falando assim: chegamos todos ao cume, exceto Nidai Sama, a esposa, que retornou da 10ª parada. Quando subimos, começou a cair uma forte neblina e pedimos a Meixo Sama que fizesse algo a respeito. Ele usou o poder de suas palavras, dizendo que a neblina desapareça. Assim que acabou de falar, observamos que a névoa começava a se dissipar diante de nós. Era, sem dúvida, um milagre. Meixo Sama nunca utilizava seu poder apenas para se distrair, nem o usava para impressionar quem quer que fosse. Ele empregava o seu poder somente quando sentia que havia um motivo justo para isso. Então, eu busquei nesse volume 2 apenas se mostrando, olha, um exemplo de um milagre, né? De interferir no tempo. Né? No volume 3,
eu marquei, o título era essa, As Entrevistas. Ele dava entrevistas. Então, uma pessoa relatou isso, disse assim, ó, nessa época, eram reservados 10 dias do mês para as entrevistas. 10 dias. No dia 1º, o Meixo Sama concedia entrevista aos ministros. Agora, no dia 5, 6, 7, 15, 16, 17, 25, 26 e 27, aos fiéis em geral. E aqueles que se reuniam na sede provisória situada no bairro de Saqueme, Meixo Sama dava amplos esclarecimentos sobre religião, olha só, religião, política, cultura e outros assuntos de livre escolha. Vocês entenderam? Porque muitas vezes as pessoas às vezes veem eu ficar escrevendo muito sobre política. Tem pessoas até que eu gostei, tem pessoas que elogiaram. Pô, você podia fazer isso. Eu até já fiz isso, porque eu dava curso de matemática para o pessoal de economia, de política, eu fazia isso. Mas o problema é o seguinte, a minha viés mesmo é tratar do belo, mas eu nunca consigo fazer isso. Porque realmente, por exemplo, você abre esse jornal, você vê, vai ver a televisão, vê qualquer coisa, é o tempo todo falando de política. Repara só. É o tempo todo, esse bando de cafajeste aí não fazendo nada, ou fazendo quando faz, só faz é ladruagem, não sei o quê. Então a gente tem que ficar publicando essa porcaria o tempo todo. O que eu posso fazer? Ele também, me chama também fazia a mesma coisa. E fazia também sobre religião. Então as duas coisas que eu faço, mais forte, é política disparada e religião. E o belo que eu gostaria de fazer, eu não consigo fazer. Mas faria sobre cultura, como ele faria sobre cultura também. É outra coisa espetacular. Bom, mas continuando, então, aproximadamente até o ano de 1952, 3 anos antes dele falecer, ele sempre respondia às perguntas que os fiéis formulavam por escrito, até o ano 52. Agora, nos últimos anos de sua vida, recebia as perguntas verbais dos ministros e dava respostas imediatamente. Recebia também perguntas dos fiéis em geral por intermédio deles. Nessa época, o jornalista expressou-se da seguinte maneira a respeito de uma entrevista que o Meixo Sama deu. Vamos lá, vamos ouvir o que esse jornalista disse. Fui tomado de espanto quando subi ao primeiro andar. Um salão imenso e uma escada coberta de lona estavam repletos de velhos e jovens, homens e mulheres, totalizando um número superior a 1.000 pessoas. Olha que isso não é fácil, não. 1.000 pessoas não é fácil. Para vocês terem uma ideia assim, aquela igreja lá na Itabaiana, aquilo ali não tem, acho que não tem nem, sentado ali, não tem nem 400 lugares. Aquele auditório tinha 132 lugares, se não me engano. Mas se você entupir, encher, deixar para o lado de fora, para chegar a 1.000, pode ser, não sei. Então, nos anos... disse, então, com a Suprema, estava lá, que conversavam, essas pessoas, essas 1.000 pessoas, conversavam rindo alegremente. Pareciam estar num salão de divertimento público, não havendo nada que lembrasse religião. Como eu não era fiel da igreja, mas um mero espectador intruso, fiquei retraído num canto. De repente, uma voz anunciou pelo alto-falante: iniciaremos agora o culto matinal. Todas as pessoas que estavam completamente descontraídas tomaram posição de sentido. O culto era exatamente simples. Entoavam em uníssono uma oração chamada Matis Norito e, em seguida, um salmo da autoria do fundador. Ah, meu amigo, como eu gostaria que a gente voltasse a isso. Nossa Senhora. Isso aqui, o que é que podia demorar isso aqui? 5 minutos? Hoje você vai num culto desse, né? Tem hora que você sai um culto mensal, você às vezes leva 2 horas. E canta, e canta. Ai, meu Deus, que saco. Eu não tenho saco para isso. Aí daqui a pouco, e quando resolvem entregar presentinho? Ah, entregar presentinho. Aí todo mundo... E quando resolvem
E o ministro vai falar, ai meu Deus, nossa senhora, ele fica repetindo aquelas coisas que os outros mandam ele falar. Oh, meu Deus, eu não aguento, cara. E aí não tem ar-condicionado, não tem nem ventilador, um calor desgraçado, eu botando terno, fico suado, todo empapado. E isso não tem nada de celestial, isso é o inferno, pô. Entendeu? Como é que eu vou assistir culto dessa natureza? Nossa Senhora. Aí diziam assim, acho que o fundador vai aparecer. Pensei, engolindo em seco, fiquei com o olhar fixo na entrada, à direita do Toconon. Nesse lugar havia um quadro da deusa Canon pintada pelo próprio Mestre Santo. Sem muita demora, a porta corrediça se abriu e o fundador entrou. Todos fizeram reverência ao mesmo tempo. Ele passou em frente dos assistentes e subiu a um local que ficava num plano mais alto, mais ou menos 30 centímetros de altura. Sobre uma mesa redonda havia um microfone, o mestre sentou-se na cadeira atrás da mesa. O presidente da igreja, que estava sentado na primeira fila, fez nova reverência e disse respeitosamente, Mestre Sama, faça o favor de conceder-nos sua orientação. Calado, o fundador hoje, você vai na igreja, até bem pouco tempo, era para ouvir diretriz de Kyosho Sama. Ah, meu Deus, nossa senhora. Calado, o fundador destancou a xícara de chá e bebeu um gole, dizendo em seguida, escrevi um artigo intitulado Desejo a opinião do jornalista. Gostaria de que o ouvisse. Mas ele não falou não. Aí o jovem recebeu o manuscrito das mãos do mestre e leu diariamente diante de outro microfone. As entrevistas começavam às 11 horas e duravam cerca de 1 hora. 1 hora ouvindo beijo. Que delícia, né? Ai, meu Deus. Você vai escutar superiores. Ai, meu Deus. Fica calado, cara. Diz aí o que o Mestre Sama está falando. As leituras feitas pelos servidores versavam sobre religião, crítica de arte, problemas da atualidade, etc. Às vezes o mestre os fazia ler textos humorísticos de teor satírico, divertindo-se juntamente com eles. Bom, fizemos 3 volumes, um de cada, né? Então vamos fazer mais 3 agora. Agora do 4º volume, ele diz assim, ó, eu estou destacando assim para você ver cada coisa, como era a entrevista, né? Do milagre que ele fez, entendeu? Cada coisa que ele fazia. Agora, vamos ver, olha o que ele mandou fazer. Faça aquilo que você mais gosta. Em caso de escolher um serviço, dizer Mestre Sama, faça aquilo que você mais gosta. Se não trabalhar naquilo que gosta, não obterá sucesso. Isto porque gostar significa que a pessoa está apta para esse serviço. Até obter sucesso, normalmente vai se defrontar com dificuldade. Mas se está fazendo o que gosta, conseguirá superá-las. Às vezes dão cada dedicação. Cara, eu já passei muito por isso. Já passei por isso. Uma vez fizeram eu ficar entregando o tal da filosofia da salvação em japonês, lá no Japão. Como é que eu ia me comunicar com o japonês entregando aquilo? Tarefa. Isso é pior do que quartel, pô. Missão dada, missão cumprida, né? Assim. É quartel, pô. Mestre Sama era praticante de seus ensinamentos. Olha outra coisa interessante. Ele não só mandava, não. Por volta de 1952, Mestre Sama costumava dizer a seus servidores, façam redações. Se as fizerem, ficarão mais inteligentes. Vocês devem escrever principalmente sobre mim. Ele queria deixar isso para as pessoas verem que ele praticava as coisas. Mas sabe como é que é? Nossa Senhora, a mesma coisa de sempre. O servidor também não era bom de cabeça. Não. Alguns eram, mas a maioria não era. E não obedecia a nada. Assim eu também, esse camarada, pelo menos servidor, assim eu também resolvi redigir sobre a vida cotidiana de Mestre Sama. Naquela ocasião, ele me disse, sem levar em consideração o fato de saber redigir bem ou não,
Todos vocês que servem perto de mim têm o dever de transmitir aos fiéis a minha vida diária. Vocês precisam observar direito se realmente estou pondo em prática tudo o que eu digo ou ensino aos membros e registrar tudo tal qual tenho observado. Ele queria que as pessoas o conhecessem. Agora, também queria que conhecesse a sua obra, seus ensinamentos. Não só seu comportamento, queria os seus ensinamentos. Cadê os ensinamentos, pô? Já a Meissão faleceu em 55. Lá se vão mais de 60 anos. E as fontes originais estão lá no Japão. Ninguém traduz aquela coisa, cara. Ah, meu Deus. É lerdo simplesmente? Ou é mal intencionado que não quer perder o poder? Só ele que sabe. Vou bater nessa tecla até morrer. Vou ficar que nem uma piada que diz assim, entende? A mulher ficava falando assim. Era faca ou tesoura? O marido questionava ela. É tesoura. Não é tesoura, é facão. E mostrava ela, é facão isso aqui. Não é facão, é tesoura. Isso ficou irritando o cara pegou ele, jogou ela no mar para ela morrer afogada. E aí ela subia, descia. Aí ele perguntou para ela assim, é facão ou tesoura? Ela fez assim. Até morrendo a desgraçada, não se curvava. Entendeu? Mesma coisa esses caras. Bota os ensinamentos. Eu vou ficar assim, ó. Quero os ensinamentos. Estou morrendo, vou sair do túmulo e ficar lá. Ó. Quero esses ensinamentos. Quero conhecer o que o Mestre Sama disse. Como é que é? Não saiu o Kyoshi Sama? Graças a Deus, saiu o Kyoshi Sama. Saiu o Papa. Mas tem que sair, botar no lugar o quê? Os ensinamentos. Porque senão daqui a pouco vem outro Papa aí, pô. Último. O convívio com o Mestre Sama fazia as pessoas reviver. Mestre Sama foi mestre em utilizar as pessoas, mesmo as que normalmente não consideravam muito úteis, ele conseguia lhes dar vida de alguma forma. Certo dia ele disse rindo, mostrarei que sei usar quem quer que seja. Então ele, ao invés de apontar os defeitos, ele procurava a parte bela das pessoas e fazia com que elas crescessem. Assim, qualquer um que servisse junto do Mestre Sama, como que ressuscitando, adquiria uma fisionomia radiante e tornava-se ativo. Então, você vê, dei só mais 6 reminiscências para vocês, e assim eu espero que pelo menos eu tenha acessibilidade às pessoas que não conhecem, ou as que conhecem, e não tiveram a oportunidade de ler todos os volumes, não sei o quê, ficar mais entusiasmado para ler. Isso é uma das... É como se fosse assim, tem que somar duas coisas. No ato de você ler os ensinamentos, pelo menos os que eu tenho aqui disponível, eu estou colocando, né? Como esse aqui, outros e tal. Ou quando não tem isso, tem que ver a biografia da vida dele, essas reminiscências dele, para você conhecer ele na intimidade. Né? Não só quando ele estava escrevendo ensinamento, não. Quando ele estava dando orientações, como várias situações. Né? E até nesse livro, essas edições que está em japonês, só alguns têm, né? Eu acho que eles não estão levando em conta essas palestras, essas coisas, não. Só leva quando ele escrevia realmente os ensinamentos. Mas então tem que ter essa outra para em algum outro lugar. Bom, findo isso, estou aberto. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa para fazer, para falar, para saber, para considerar. Já lembro que amanhã nós vamos começar a entrar, que o Homo sapiens vai agora dar significado ao mundo. Olha que nós já vimos que ele conquistou o mundo, agora vamos ver dando significado ao mundo. Nós vamos fazer uma coisa que é interessante, que é a questão, eu vou só dar uma palhinha, a questão da religião com a política. E você vai ver que a forma com que o homem tem dessa ideia,
o título até é O Estranho Casal, o capítulo, vamos dizer assim, é o número 4 do número. Não, o encontro é número 8, mas é o 4, porque às vezes a gente faz um capítulo desse, a gente faz em 2, 3 vezes. É por causa disso. 8 encontros. E o 4 é o estranho casal. O estranho casal é isso, é a religião com a política. Agora, essa é a visão, eu estou passando a visão. Eu comecei com o homem, mas a minha ideia é fazer a visão de todas as 18 obras. Todos os 18 degraus, todos aqueles, lembra? Deus, mundo, homem, Messias, religião, cultura, jorei, agricultura, belo, governo, quer dizer, política, economia, ideologia, saúde, prosperidade, paz, felicidade, cidade e paraíso. Eu vou fazer esse aqui, esse encontro que eu estou de amanhã, estou alçando para vocês, né? É do homem que eu estou falando. Do homem desde que se liberta lá do Neandertal, que começa a entrar no Homo sapiens, que é esse mundo que somos nós todos, e que temos que passar para ser Homo Deus. Quer dizer, é uma visão que eu estou dando do homem, da humanidade nesse período todo. Esse é o terceiro volume. Mas eu pretendo fazer e comprei, pelo menos estou comprando ainda, porque uma pessoa que está comprando já deu de nome do livro. São 18 volumes e são. Agora, são vários livros, porque às vezes tem um assunto que são vários volumes. Tem um ali que são 7 volumes. É uma coisa muito grande, quer dizer, então dá lá mais de 30, mais de 30 obras que eu vou ter que ler e vou dar curso. Se esse aqui leva um semestre, leva menos, 4 semanas, ou um semestre. Então, se eu for nessa batida, você já viu o que vai acontecer, né? São 9 anos para dar essa. Mas é a forma que eu tenho, porque ou eu avanço dentro das fontes originais, que eu não estou conseguindo ir para frente muito, porque eu não tenho recurso para isso. Então, eu já apresentei todo, quer dizer, nessa altura, quando eu fizer isso tudo, que eu espero até o fim do semestre, eu apresentei a obra toda que eu tenho, em 36 encontros e 146 livros de ensinamento. Apresentei isso. Já fiz a sistematização dos ensinamentos. Já tenho intervido, assim, em várias coisas do cotidiano. Agora, ultimamente, esse é o último que eu escrevi agora, porque eu fui ver o jogo do Real Madrid e Barcelona, já escrevi um aqui sobre o Vinícius. E, pô, esse camarada está elogiando o cara é um cara comum, pô, estão elogiando ele. Eu não fui escrevi sobre futebol, entendeu? Então eu escrevo sobre qualquer coisa. Então, o cotidiano, tentando fazer, o que o Messião mandou a gente fazer, vai botar na religião nossa, né, na vida prática. O ativismo, que eles chamavam, o ativismo. Então, eu já estou fazendo isso através do que eu chamo de formações de opiniões, as coisas que eu coloco sempre no Facebook, né? E tenho feito um monte de outras coisas, tanto em áudio, quanto em vídeo, quanto em escrita, né? Eu estou cansado, então, com esse negócio de. Bom, vocês devem estar acompanhando. Quem me acompanha sabe que eu já estou fazendo um monte de coisa aqui. E agora eu preciso fazer esse outro. Esse outro é dizendo o seguinte, ó, que também é um problema. Quer dizer, deixa eu primeiro completar a frase, porque eu já me lembrei de uma coisa assim. Uma vez eu fui cuidar de religião, então, para apresentar religiões todas, eu demorei 2 anos para dar esse curso. Então, é um inferno. Eu tenho que fazer em 6 meses. Qualquer que seja a coisa, fazer em 6 meses, para pelo menos durar 9 anos. Ou tem que acelerar alguma coisa para demorar menos, não sei. Mas o que eu estou fazendo? Estou vendo o que tem que fazer. Porque as pessoas precisam ter uma ideia como essa do Homo sapiens ao Homo Deus. É ver o que acontece naquela área de conhecimento, ver como é que, vamos dizer assim, em termos materialistas, em termos dos que chamam, são os homens intelectuais, como é que eles pensam na coisa. E você repara que eu sou Homo sapiens, Homo Deus, eu vou tentando mostrar um pouco o que Meixo Sama diz. Então, vocês vão reparar amanhã que o ângulo que eles têm desse negócio de religião, um estranho casal, religião com o que mesmo? Que esqueci até a palavra. Com,
política, né? Foi isso que eu falei? Não. Consciência? Não me lembro mais. Bom, esse estranho casal, vocês vão ver que Meixo Sama tem uma outra visão sobre isso. Religião e ciência. Tem outra visão sobre isso. Aí eu destaco e as pessoas vão vendo que, como se fosse assim, quer ver? Mais ou menos. À medida que vai fazendo pergunta, também eu posso fazer esse mais ou menos ser mais, muito mais. É que é o seguinte, vou falar uma palavra só. Eu quero oferecer nesses 9 anos a cultura existente, que é materialista, é egocêntrica, entendeu? E eu quero mostrar a cultura que Meixo Sama propõe. Mas aí fazendo um contraponto, que é diferente da Bíblia do século XXI, que é simplesmente que eu apresento a cultura toda, que é a Bíblia do século XXI, a cultura toda que Meixo Sama diz. Eu não fico fazendo paralelo com o que existe ou não existe. E essa obra que eu vou tentar fazer isso, foi difícil, eu tive que me debruçar para escolher os livros. Ninguém me dá dica nenhuma, não, tem que escolher os livros. Escolhendo os livros, aí depois eu vou dando as dicas no meio, assim, e tal, para dar uma ideia para a pessoa ver que, peraí, essa cultura que está sendo apresentada não é a cultura que Meixo Sama prega, entendeu? Acho que eu já falei demais, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta. Acho que tem uma aqui embaixo, acho que é do João Carlos. Essas reminiscências são muito boas para se aproximar do Messias. Isso é verdade, né? Aí João Carlos botou aqui política, botou assim, como se fosse interjeição política. Não entendi direito o que não sei se é mania dele botar ponto de interjeição, porque também ele botou ali, deve ser isso. Essa ele botou assim, essas reminiscências são muito boas para se aproximar do Messias. Nem é pergunta, Messias, interjeição, espanto, né? Então deve ser a mesma coisa. Agora não sei porque que ele, se alguém colocou alguma coisa que ele botou política, não sei. Não sei, ainda tem tempo se ele quiser dizer o que é. Não tenho ideia. Talvez ele queira alguma coisa que Meixo Sama comente, uma reminiscência sobre política, né? Talvez seja isso. Não sei. Bom, então, amanhã às 7 horas da noite, tá? Um abração em todos, né? Porque se fosse isso, se João estivesse falando, porque aqui eu ia querer ficar lendo aqui, são 400, então para mim descobrir aqui uma que seja sobre política, pode ser que demore muito. Se é que é isso que ele quer, não sei, né? Estou vendo aqui, ó, são 400, né? Para encontrar uma aqui é mais fácil quando eu estou com o computador, com as coisas, que aí eu fico botando a palavra e fico procurando, né? Estou até passando assim por cima para ver se tem alguma coisa. Porque tem coisa que ele fala, por exemplo, oração, culto e pensamento. Os temas gerais são esses, né? Ele fala sobre o dia a dia de Meixo Sama, as atividades diárias, leitura e práticas de ensinamento, oração, culto e pensamento, sinceridade e dedicação. Ele fala sobre servir, difusão, o espírito de servir, né? Ele fala sobre a caligrafia, a obra de construção, desperdício, as repreensões, como homem do lar, o caráter dele, belas artes, caligrafia, vivificação floral, cinema, teatro, refeições, outros aspectos, né? E benevolência. São esses temas, grandes temas que tratam da vida diária dele. Assim, olhando assim rapidinho, né? Eu não vejo nenhuma de ter falado alguma coisa especificamente. Falou até de cinema, teatro, mas de política ele fala nos ensinamentos. Agora, se na vida diária dele, eu não sei se fala ou não. Não estou lembrado, né? Tá bom? Então, até amanhã, se Deus quiser. Tá? Um abração em todos.